Olá, eu sou Saulo Souza do Ministério Change. O nosso propósito é despertar e equipar empreendedores para conduzirem seus negócios com princípios bíblicos e exercerem uma influência transformadora na sociedade. Hoje quero compartilhar com você alguns princípios bíblicos que, se colocados em prática, certamente trarão resultados extraordinários para você e seus negócios em tempo de crise e fora dela. O texto que vamos ler é Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, eu vou começar aqui no versículo 1. Aí vou ler até o 6 e depois vou pular para o versículo 12 e vou até o 22, tá bom? O texto diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistasse com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6 diz assim: Isaque, pois, ficou em Gerar. Já no versículo 12, está escrito assim: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Até aqui. Essa é uma passagem da Bíblia que conta a história de Isaque durante um tempo de crise. Ele estava vivendo, e aliás toda aquela região estava passando por um tempo de seca, e tempo de seca para uma cultura agrícola, pecuária, é um tempo de crise. Isaque era um agricultor, um pecuarista, e ele precisava da água, ele precisava da chuva. E por isso ele saiu do lugar onde ele estava, e nesse momento onde começa a narrativa, ele está em Gerar, que faz fronteira com o Egito. O texto fala que seu pai já havia passado por esse tipo de crise, por uma seca. O texto fala que é uma seca como a que houve no tempo de Abraão. No tempo de Abraão, Abraão passou para o outro lado, ele foi para o Egito. E ali no Egito ele enfrentou alguns problemas sérios. Então, nesse texto nós vemos
Isaac, filho de Abraão, indo para o mesmo caminho, para fazer a mesma coisa que seu pai fez. E aí a gente vê a interação dele com Deus, e sobre essa interação, sobre o que aconteceu ali, eu quero compartilhar alguns princípios com você. Antes de ir diretamente a esses princípios, eu gostaria de falar um pouco sobre crise e sobre deserto. No meio cristão, nós costumamos falar muito sobre tempo de deserto. E eu queria fazer um paralelo bem rápido sobre tempo de crise e tempo de deserto. Esse texto onde nós vemos essa dificuldade, essa adversidade que enfrentou Isaac, não é um tempo de deserto, é um tempo de crise. Crise é um tempo onde há incertezas, mas ainda há opções, ainda há oportunidades. Se trabalharmos em fé, dependendo da direção de Deus para tomar cada decisão, se trabalharmos em fé, dependendo da direção de Deus para produzir, com certeza nós vamos conseguir transformar essas oportunidades em bênçãos. O tempo de crise também é um tempo de revelação, é um tempo onde a nossa fé é revelada. Não para nós, mas para os outros. Aonde a fidelidade de Deus é revelada. Não para nós já sabíamos, para os outros. Aonde a diferença entre os que servem e os que não servem o Senhor é revelada. É um tempo onde Deus é revelado e onde você é revelado. Já no deserto é diferente. O deserto não tem incertezas, está certo. Você não consegue fazer nada, você não tem opções, você não tem oportunidades. Você ali está 100% na dependência de Deus no que diz respeito à provisão, no que diz respeito à produção. E esse é um tempo onde Deus vai te sustentar, onde Deus vai te conduzir, onde Deus vai te enviar o maná todos os dias. É um tempo onde Deus vai se fazer conhecido para você. É um tempo onde você vai se fazer conhecido para você mesmo. É um tempo de revelação para você de quem é Deus e de quem você é. Aí você vai aprender a fidelidade de Deus. Aí você vai aprender o poder da fé. Porque para momentos de crise você vai precisar deles. Então o que nós aprendemos com Isaac durante esse tempo onde ele enfrentou essa crise? A primeira coisa é o que está lá escrito no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Esse é o primeiro princípio, fortalecer-se no Senhor e no seu forte poder. Em tempos de crise, nós não conseguimos aplicar o que sabemos, o nosso conhecimento e toda a nossa experiência, por causa das incertezas. Então a força que nós temos, muitas vezes ela fica improdutiva, porque não temos como aplicá-la, não sabemos como aplicá-la. Então o que nós precisamos fazer é nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. E como nós fazemos isso? Primeiramente, lembrando de quem nós somos. Essa história que lemos é de um filho de Abraão. E eu e você, nós somos filhos de Deus, descendentes de Abraão, como Isaac. Olha o que diz o livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, você é da fé? Estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Gálatas 3, versículos 7 e 9. Jesus, ele nos inseriu. Se você é filho de Deus, se você confessou Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador, a Bíblia fala que você é filho de Deus. E Jesus te inseriu
na família de Abraão, e todas as bênçãos de Abraão, o pai da fé, elas passam a ser nossas por herança. Então, em tempos de crise, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Primeiramente, lembrando de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. E por causa disso, nós temos direito de herança. Nós temos direito de herança. Todas as promessas que foram ditas a Abraão são nossas por herança. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Como? Além de lembrar de quem nós somos, nós precisamos buscar a direção do Senhor. Não é um tempo para tomarmos decisões sem consultar o Senhor. Esse é um tempo onde ouvimos muitas vozes. É um tempo onde nós não podemos e não devemos nem acreditar em nós mesmos. Porque em tempo de crise, os nossos pensamentos, as nossas emoções estão contaminadas, contagiadas pelo medo, pelo instinto de autopreservação. Então nós precisamos duvidar daquilo que nós pensamos. E o texto lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então nós precisamos buscar a direção do Senhor, buscar a orientação do Senhor. E isso vai nos levar a ouvi-lo, e aí nós precisamos obedecê-lo. Ouvir e obedecer, buscar a direção do Senhor. E depois que Ele te der a direção, nós precisamos obedecer. Foi o que Isaac fez. Deus lhe falou, no versículo 2 desse texto que lemos: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e eu o abençoarei. Isaac, ele não só ouviu o Senhor, ele o obedeceu. De que forma nós nos fortalecemos no Senhor e no seu forte poder? Também lembrando das promessas que Ele tem para você e para a sua descendência, das promessas que Ele tem para mim e para a minha descendência. No versículo 3, ele disse assim para Isaac: porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Em tempo de crise, em tempo de dificuldade, nós precisamos nos lembrar das promessas que Deus tem para nós e para a nossa descendência. E se você não consegue se lembrar de alguma promessa que Deus fez para você, se aproprie dessa que eu acabei de ler. Porque, como eu disse anteriormente, essa promessa é para você e para a sua descendência. De que forma nós podemos nos fortalecer no poder do Senhor, no seu forte poder, também vendo o cumprimento das promessas com os olhos da fé. Sempre quando nós vemos Deus declarando uma promessa, ele traz essa promessa num contexto visual, onde nós podemos visualizar com os olhos da fé. Olha o que ele disse para Isaac, e é o que ele já tinha falado para Abraão: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. A promessa do Senhor, nós precisamos nos lembrarmos dela, mas ao mesmo tempo nós precisamos deixar com que a nossa fé nos projete e consigamos ver com esses olhos espirituais o cumprimento dessas promessas. Esse componente visual que Deus acrescenta aqui é para que nós possamos contemplar o cumprimento daquilo que Ele disse. Ou se nós olharmos as circunstâncias, se nós olharmos o meio que estamos vivendo em tempos de crise, nós não vamos conseguir enxergar aquilo que pode nos trazer esperança e pode nos motivar. Mas então nós precisamos visualizar com os olhos da fé. Aquilo que Deus prometeu a você é grande, é numeroso, como as estrelas do céu. Em segundo lugar, o que nós precisamos fazer em tempo de crise? O que Isaac fez? Primeiramente, ele se fortaleceu no Senhor e no seu forte poder. Em segundo lugar,
nós precisamos praticar aquilo que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Em momentos normais, nós conseguimos fazer muitas coisas com a força do nosso próprio braço. Mas em tempos de crise, é um tempo onde Deus nos lembra que nós precisamos viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. E quem é o justo? A Bíblia diz que Jesus Cristo te justificou. Então você é justo. Não por merecimento, mas pela graça. Ele te fez justo. Jesus Cristo te inseriu na família de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Somos descendentes de Abraão por meio da fé em Cristo Jesus. E também somos justos. Então o justo precisa viver pela fé. Nós precisamos trabalhar em fé. Trabalhar dependendo de Deus. Porque viver pela fé não é um sinônimo de ficar parado e esperar o maná cair do céu. Porque, primeiramente, nós não estamos no deserto. Lembra que falamos no começo dessa mensagem? Não estamos em tempos de deserto. Então, viver em fé agora não é ficar esperando o maná cair do céu. E viver pela fé também não é sinônimo de fazer o que eu quero fazer. Eu não posso fazer tudo o que eu quero fazer, agir irresponsavelmente. Eu preciso buscar a direção do Senhor. Continuar buscando o Senhor. Pedir sabedoria. Pedir para que Ele envie oportunidades. Eu não sei se você já teve essa experiência de orar ao Senhor e pedir que Ele envie oportunidades para os seus negócios. Experimenta fazer isso. E isso precisa ser contínuo em nossas vidas. Viver pela fé é trabalhar em fé. Isaac, no versículo 12, está escrito que ele semeou, ele formou lavoura naquele lugar. E por isso ele colheu 100 vezes mais. 100 por 1, esse texto nos diz. Mas formar lavoura em tempos de crise, qual o significado que tem nos seus negócios? Em primeiro lugar, quando alguém vai formar uma lavoura, ele precisa definir o tamanho da área que vai ser plantada. Em tempos de crise, o que significa isso para você? Que área que vai ser plantada? Você vai expandir o seu negócio em tempos de crise? Algumas empresas podem fazer isso. Você vai manter do mesmo tamanho que você tinha antes da crise? Que tamanho vai ser o seu plantio? Ou você vai diminuir? Talvez é um tempo de você diminuir. Talvez isso signifique reestruturar, cortar o que não é essencial. É preciso que você e eu, nós olhemos para a área que vai ser plantada. Ou seja, o tamanho do nosso negócio, o tamanho da estrutura que temos. E nós precisamos definir essa estrutura, para que nós possamos passar para o segundo passo, semear. Semear significa plantar o futuro. E em tempos de crise, você precisa ter fé para plantar. Em tempos normais, não é necessário muita fé para semear. Mas em tempo de crise, é muito importante, é essencial que você faça tudo com fé. Aliás, tem um filme que se chama O Fazendeiro de Deus. Se você quer ver um filme que é uma história real, onde alguém semeou, plantou com fé, você não pode deixar de ver esse filme. Semear fala de ser generoso. Há muita gente precisando de ajuda, minha e sua, nesse tempo de crise. E nós temos como agir com generosidade. A Bíblia fala que Deus coloca em nossas mãos tanto o pão quanto a semente. O pão é o nosso alimento. A semente, ela precisa ser semeada. Nós não podemos comer a semente. Se comermos a semente, nós estamos sacrificando o nosso futuro. Semear também fala de ser fiel ao Senhor. Continue sendo fiel ao Senhor. Em tempos de crise, a sua fidelidade
vai ser colocada à prova. Mas a fidelidade, ela não deve ser circunstancial. Nós devemos ser fiéis o tempo todo, assim como Deus é fiel o tempo todo. Mas também semear significa, no teu negócio, dar um passo de fé. Semear significa agir com fé em direção ao futuro. Então, o que pode ser semear para você no seu contexto de negócio? Para alguns pode ser repor o estoque. Você às vezes precisa de fé para repor o estoque nesse tempo de crise. Em meio a tanta incerteza, será que você deveria repor o estoque? Em meio a tanta incerteza, será que você deveria renovar contratos? Contrato de aluguel, talvez contratos até de coisas mais básicas, como de internet. Talvez semear para você seja dar um passo de fé nessa direção. Talvez semear para você nesse tempo seja aceitar uma proposta de sociedade. O que é semear para você? O meu justo viverá pela fé. Além de formar lavoura, ele definiu a área de plantio, semear. O que mais é viver pela fé? O que mais nós precisamos fazer nesse tempo de crise? Nós vemos que Isaac ele reabriu poços. Ele reabriu poços. Poços antigos que seu pai havia cavado. Nós vemos isso lá no versículo 18. E o que significa reabrir poços no teu contexto de negócios? Talvez seja reatar, restaurar relacionamentos. Relacionamentos que são essenciais para você como pessoa e também para você como empresário, como empreendedor. Talvez seja um tempo, aliás, sempre é tempo para isso, de restaurar relacionamentos que foram quebrados, que foram danificados. E é necessário então pedir perdão, é necessário então liberar perdão, talvez com um sócio, talvez com um colaborador, talvez com um fornecedor. É tempo de você restaurar relacionamentos. Mas também reabrir poços pode significar restabelecer parcerias, parcerias que foram sendo esquecidas e deixadas para trás. Parcerias que foram essenciais em algum momento na sua caminhada como empresário, mas que com o tempo deixaram de ter a mesma importância que tinham antes. Mas é tempo de você refletir e relembrar dessas parcerias. Talvez seja tempo de você restabelecê-las com fornecedores, com colaboradores, com clientes. Reabrir poços pode significar isso no seu contexto de negócio. Talvez reabrir poços seja reativar linhas de produto que eram uma fonte de renda no passado, mas que se tornaram pequenas com o tempo. Mas talvez hoje reabrir poços signifique você voltar e reativar essas linhas de produto na sua empresa. O que mais nós aprendemos aqui com Isaac? Ele plantou, ele semeou, ele reabriu poços, mas ele também cavou novos poços. Esse é um tempo aonde você deve inovar, aonde você deve ser criativo, aonde você deve procurar novas formas de trabalhar, aonde você deve procurar um novo público para atender. Cavar novos poços significa buscar outras fontes, significa buscar outros caminhos. Na correria do dia a dia, quando está tudo bem, nós rejeitamos, nós desviamos os nossos olhares muitas vezes de inovações, de novas oportunidades, mas nesse tempo de crise nós não temos como fazer isso, não podemos fazer isso. Lembra que uma das coisas que nós precisamos fazer é pedir ao Senhor que nos envie oportunidades.
Essas novas oportunidades são novos poços que precisam ser cavados. E nós não podemos desprezá-los. A última coisa que é importante a gente ver, e está nesse contexto de viver pela fé, é preparar-se para a oposição, inveja e perseguição. É preciso ter fé para você conviver em um tempo onde há inveja, perseguição e oposição. Quando Deus está abençoando, porque foi isso que o texto diz lá no versículo 12, que Isaac colheu 100 por 1 porque Deus o abençoava. A bênção de Deus vai atrair sobre você inveja, perseguição e oposição. Isso não significa que Deus não está com você. Muito pelo contrário. Se você está sendo perseguido, se há oposição, se há inveja, e você está fazendo aquilo que você está aprendendo aqui com Isaac, isso significa que você está no caminho certo. E que as pessoas, elas, por não estarem fazendo aquilo que você faz, por não crerem no Deus que você crê, elas vão para o caminho mais fácil, que é o caminho da inveja, que é o caminho de entulhar seus poços, que é o caminho de te perseguir e de criar oposição para você. Mas a gente vê na história de Isaac os poços sendo entulhados, e ele não contendia muito com isso. Ele entendia que era um tempo dele buscar outras oportunidades. Ele entendia que aquele era um sinal que Deus estava o chamando para cavar novos poços e até, em algumas vezes, reabrir outros poços. Então fica firme. Deus é contigo e Ele vai te dar a vitória também, não só diante das circunstâncias, não só diante da crise, mas também diante de todo esse quadro de oposição, de inveja e de perseguição. Essa é uma mensagem não só para tempo de crise. Essa é uma mensagem para todos os tempos de nossa vida. Porque são princípios. E princípios, eles são aplicáveis em todas as circunstâncias, em todas as estações e em qualquer lugar da terra. Então coloque em prática e deixe o Senhor te abençoar, deixa o Senhor te conduzir. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor te abençoe, eu oro para que o Senhor te prospere, eu oro para que o Senhor te dê oportunidades, eu oro para que o Senhor te dê sabedoria, e em nome de Jesus, que você seja bem sucedido em tudo que você fizer, e o nome dele seja glorificado em tudo isso. Em nome de Jesus.